Você já parou para pensar em quantas pessoas passam pela vida sem nunca descobrir o verdadeiro propósito para o qual foram criadas? Muitos acordam todos os dias, seguem rotinas exaustivas, cumprem tarefas, mas, no fundo, carregam uma sensação de vazio, como se algo estivesse faltando. Essa ausência de clareza e de direção interior gera frustração, ansiedade e até mesmo um sentimento de que a vida não tem tanto valor assim. Mas eu quero te dizer algo importante logo de início: você não nasceu por acaso, e muito menos para viver sem sentido. Existe um propósito que Deus desenhou especificamente para a sua vida, e descobrir esse propósito é como acender uma chama interior que transforma absolutamente tudo. O tema de hoje é um chamado, um convite, quase um grito para a sua alma: acorde para o propósito. Porque enquanto você não acordar, vai continuar vivendo no piloto automático, preso a ciclos que não levam a lugar nenhum. Mas quando desperta, quando entende que a fé e a ação caminham lado a lado, a vida passa a ter outro sabor, outra força, outra direção. E aqui fica a primeira grande pergunta que eu quero que você guarde no coração: você tem vivido ou apenas sobrevivido? Essa é uma reflexão profunda. Sobreviver é acordar, trabalhar, pagar contas e dormir, repetindo ciclos sem entusiasmo. Mas viver, de fato, é caminhar com consciência de que cada passo te aproxima de algo maior. Viver é se mover sabendo que o Criador escreveu uma história com o seu nome. Quando você se posiciona com fé e ação, essa história começa a se revelar. Na Bíblia, encontramos um exemplo claro de alguém que precisou despertar para o propósito: Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, numa vida aparentemente confortável, quando Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12 verso 1. Abraão poderia ter ignorado o chamado, poderia ter se agarrado à segurança do conhecido, mas decidiu responder em fé e agir. Essa decisão não foi apenas uma mudança de endereço, foi uma mudança de destino. A partir daquele momento, ele iniciou uma jornada que não só transformou sua vida, mas também a história da humanidade. E aqui está a grande chave: fé sem ação é estagnação, e ação sem fé é ilusão. Quando unimos fé e ação, liberamos um poder transformador. Fé é acreditar que existe algo maior preparado por Deus. Ação é dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar o quadro completo. É como se a fé fosse o combustível e a ação fosse o motor. Um sem o outro não leva ninguém a lugar algum. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu descubro o meu propósito? Como eu sei qual é o chamado de Deus para a minha vida? A resposta não está em fórmulas mágicas, mas em princípios espirituais e práticos. Primeiro, é necessário silenciar o barulho do mundo. Vivemos em tempos de excesso de informação, em que vozes externas tentam ditar quem somos e o que devemos fazer. Mas o propósito não é algo que vem de fora para dentro, ele nasce de dentro para fora. É no lugar secreto com Deus, na oração, na leitura da palavra e na reflexão sincera que começamos a ouvir a voz que nos guia. Segundo, é essencial compreender que o propósito sempre está conectado a servir. Propósito não é apenas sobre realização pessoal, mas sobre impacto coletivo. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20 verso 28. Esse é o maior exemplo de propósito. Ele sabia quem era, de onde vinha e para onde ia, e viveu todos os dias em função disso. Descobrir o propósito é alinhar-se a algo que beneficia não apenas você, mas todos ao seu redor. Talvez hoje você se sinta pequeno, sem grandes recursos ou sem forças para sonhar. Mas quero lembrar que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Moisés também se sentiu incapaz quando foi levantado para libertar o povo do Egito. Ele disse: quem sou eu para ir a Faraó? Êxodo 3 verso 11. Mas o propósito de Deus não depende das limitações humanas, depende da disponibilidade do coração. Quando você diz: eis-me aqui, Senhor, Ele pega a sua fé, acrescenta a sua ação, e juntos vocês se tornam imparáveis. Outro ponto essencial é entender que o propósito não se revela de uma só vez. Ele vai sendo revelado em etapas, conforme você dá passos de obediência. José, por exemplo, tinha sonhos grandiosos, mas antes de se tornar governador do Egito, passou por vales profundos. Foi vendido, preso e injustiçado. Cada etapa era uma preparação. O que parecia atraso era, na verdade, alinhamento. E isso nos ensina algo muito importante: o processo é parte fundamental do propósito.
Infelizmente, muitos desistem no meio do caminho porque acreditam que o propósito é apenas sobre grandes realizações visíveis. Mas o propósito também está nos pequenos atos de fidelidade diária: levantar-se mesmo cansado, continuar mesmo sem aplausos, ser íntegro mesmo quando ninguém está vendo. É no oculto que o propósito ganha força, para que no momento certo ele se torne visível. Agora, eu quero te provocar com outra pergunta: o que você tem feito com os talentos que Deus colocou em suas mãos? Porque todos recebemos dons, habilidades e oportunidades. Uns para falar, outros para ensinar, outros para cuidar, outros para empreender. Mas talentos guardados são como sementes que nunca frutificam. Quando você coloca em prática o que recebeu, mesmo que pareça pouco, abre as portas para que Deus multiplique. Lembre-se da parábola dos talentos, Mateus 25 versos 14 e 30. O servo que enterrou o talento foi chamado de infiel, porque não fez nada com o que recebeu. Já os que multiplicaram foram recompensados com ainda mais. Isso significa que propósito não é apenas sobre esperar que algo aconteça, mas sobre agir com o que já está em suas mãos. Fé e ação caminham juntas. A fé é a base espiritual que te conecta a Deus, te dá clareza e força interior. A ação é a resposta prática, é você dizer: eu acredito, então eu vou me mover. Não adianta apenas orar por um futuro melhor se você não se levanta para trabalhar nesse futuro. Também não adianta apenas agir com esforço humano se você não se conecta ao céu pela fé. A verdadeira transformação acontece quando você une as duas coisas. Por isso, este vídeo é um chamado: acorde para o propósito. Não viva como quem está apenas ocupando espaço. Você foi criado para fazer a diferença, para deixar marcas eternas. Sua vida é uma carta escrita por Deus para ser lida por todos. E quando você desperta, quando decide viver alinhado ao propósito, a fé te fortalece e a ação te leva mais longe do que você jamais imaginou. E antes de encerrarmos este primeiro bloco, eu quero deixar um convite. Se essa mensagem já está tocando seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Aqui, nós vamos juntos mergulhar em mensagens que despertam a alma, fortalecem a fé e mostram o poder da ação. Cada vídeo é uma oportunidade de você se alinhar mais ao que Deus tem preparado. Se no primeiro momento refletimos sobre a importância de despertar para a vida com um senso de direção e clareza, agora precisamos avançar um passo além, compreender que fé e ação são inseparáveis. A fé é o combustível invisível, mas a ação é o movimento que transforma esse combustível em resultado real. Uma não existe sem a outra quando o assunto é realização e propósito. Muitas pessoas acreditam que basta orar, esperar e cruzar os braços que as coisas vão acontecer. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Em Tiago 2 verso 17, lemos: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa passagem é clara e direta: fé sem ação não produz fruto. O propósito de Deus para sua vida não vai se cumprir apenas porque você pensa ou deseja, mas porque você decide colocar em prática o que Ele já colocou dentro de você. Imagine um agricultor que tem um campo fértil, sementes de qualidade e chuva abundante. Se ele não arar a terra, se não plantar e não regar, de nada adianta a fé dele em uma boa colheita. O mesmo acontece conosco. Deus nos dá dons, talentos e oportunidades, mas é preciso arar a terra da vida com esforço, disciplina e perseverança. Quantas vezes você já se pegou paralisado, esperando uma mudança cair do céu? Muitas vezes o céu já liberou a bênção, mas falta o movimento humano para que ela se materialize. O milagre está na junção do divino com o humano. Deus abre o mar, mas Moisés precisa levantar o cajado. Deus manda o maná, mas o povo precisa sair para recolher. Deus dá a visão. O despertar para o propósito começa dentro, mas se prova fora, nas ações que você toma todos os dias. O problema é que muitas vezes subestimamos o poder do hábito diário. Pensamos que grandes conquistas acontecem em momentos maravilhosos, mas a verdade é que elas são resultado de pequenas escolhas consistentes. A fé nos impulsiona a acreditar que vale a pena, e a ação transforma esse vale a pena em realidade palpável. Veja a vida de José, o sonhador. Ele acreditava que Deus tinha algo grande para sua vida. No entanto, sua fé não ficou apenas na interpretação de sonhos. Mesmo quando foi vendido como escravo, ele trabalhou com excelência na casa de Potifar. Mesmo quando foi preso injustamente, ele serviu com dedicação. A fé mantinha sua esperança, mas a ação mostrava seu caráter. E foi essa combinação que o levou de escravo a governador do Egito. Agora, pare por um instante e reflita:
Será que você não está vivendo apenas de fé, mas sem ação? Ou, ao contrário, está agindo muito, mas sem fé, tentando fazer tudo na força do braço, sem confiar em Deus? As duas situações roubam sua energia e seu propósito. O equilíbrio é unir os dois: fé que descansa em Deus, mas ação que se move com coragem. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta, um milagre ou uma direção. Mas e se a resposta já estiver dentro de você? E se o que falta não é mais uma confirmação, mas sim uma atitude? Deus já colocou sementes de propósito no seu coração. Agora é tempo de plantar, cultivar e acreditar. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2 verso 13: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Veja como é profundo. Deus coloca em você o desejo, a fé, mas também a capacidade, a ação. Ou seja, não há desculpa. Se ele colocou o querer, também dará a força para realizar. Portanto, desperte para isso. Seu propósito não é algo distante, inalcançável, mas algo que se manifesta quando você une fé e ação. É como acender uma chama. A fé é o fogo, mas a ação é a lenha. Sem lenha, o fogo apaga; sem fogo, a lenha é inútil. Mas juntos, fogo e lenha geram calor, luz e transformação. E aqui eu quero trazer uma verdade poderosa para o seu coração. Talvez você não veja tudo mudando de imediato, mas cada passo que você dá, cada semente que você planta, cada atitude de fé que você toma, está construindo a estrada que vai te levar ao propósito que Deus sonhou para você. Não despreze os pequenos inícios. Não despreze a rotina. Não despreze o tempo de preparação. É nesse invisível que a fé se fortalece e a ação se prova. Agora, eu quero te conduzir a uma oração especial. Uma oração profunda, para que você não apenas ouça palavras, mas experimente uma transformação real dentro de si. Se puder, feche os olhos, respire fundo e entregue este momento a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade e fé. Eu reconheço que muitas vezes tenho esperado respostas sem agir, ou agido sem confiar em Ti. Mas hoje eu entendo que a fé e a ação caminham juntas, e que o Teu propósito para a minha vida exige movimento. Pai amado, desperta dentro de mim a chama do propósito. Tira de mim a preguiça espiritual, a inércia e o medo que me paralisam. Dá-me coragem para dar passos de fé, mesmo quando não vejo o caminho completo. Ensina-me a confiar na Tua voz, mas também a usar as mãos, os pés e a mente que o Senhor me deu para realizar aquilo que já colocaste em meu coração. Eu te peço, Senhor, que quebres todas as correntes da dúvida, do desânimo e da procrastinação. Que todo espírito de estagnação seja retirado agora da minha vida. Abre os meus olhos para enxergar as oportunidades que o Senhor tem preparado. Abre os meus ouvidos para ouvir a Tua direção. Deus, eu consagro a Ti os meus dons, talentos e habilidades. Usa-os para a glória do Teu nome. Que a minha vida seja como a de José, que mesmo nas dificuldades nunca deixou de agir com fé e excelência. Que eu não me acomode, mas me levante diariamente para plantar as sementes que vão gerar frutos no tempo certo. Senhor, eu também faço essa oração por aqueles que estão me acompanhando agora e que se sentem perdidos, sem propósito ou sem forças para agir. Visita cada coração. Derrama sobre cada um o Teu Espírito Santo, trazendo clareza, direção e ousadia. Que a fé deles seja renovada e que a coragem de agir seja fortalecida. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta não será apenas mais uma oração, mas um marco de mudança. A partir de hoje, caminharemos em fé, mas também em ação. Confiando em Ti, mas também nos levantando para construir o futuro que o Senhor sonhou para nós. Obrigado, porque sei que o Senhor já está movendo os céus em nosso favor. Eu creio que milagres acontecerão, portas se abrirão e caminhos serão endireitados. E tudo isso porque escolhemos viver pela fé, mas também pela ação. Em nome de Jesus, já te agradeço. Amém. Se esta mensagem falou com você, compartilhe nos comentários como essa oração tocou o seu coração. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque juntos vamos continuar essa jornada de fé e propósito. Muitas pessoas vivem como se estivessem apenas sobrevivendo. Trabalham, pagam contas, enfrentam problemas, mas no fundo sentem que falta algo maior, o propósito. Esse vazio que corrói a alma não é normal, é um sinal de que a pessoa está vivendo abaixo daquilo para o qual foi criada. E o mais poderoso é que Deus nunca deixou de sussurrar ao coração humano: eu tenho planos para você. Jeremias 29 verso 11 declara:
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mas aqui está a chave: fé sem ação é estagnação. A fé abre portas, mas é a ação que nos faz atravessar por elas. Quantos já oraram por oportunidades, mas na hora de agir, recuaram? Quantos já sentiram o desejo de mudar de vida, mas ficaram parados no medo? É justamente aqui que entra a importância de despertar. Acordar para o propósito significa levantar-se e dar passos, mesmo quando a estrada parece incerta. Lembre-se de Abraão. Ele recebeu uma promessa de Deus: seria pai de uma grande nação. Mas para que isso acontecesse, ele precisou sair de sua terra, romper com a zona de conforto e caminhar rumo ao desconhecido. Ele não tinha mapa, não tinha garantia, mas tinha uma direção: confiar e obedecer. Assim também é conosco. Deus planta em nossos corações sonhos que parecem grandes demais para nós. E eles realmente são, porque não foram feitos para serem realizados apenas com nossas forças, mas com a parceria de Deus. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. João 15 verso 5. Isso significa que cada ação precisa estar ancorada na fé. O apóstolo Tiago nos lembra: a fé sem obras é morta. Tiago 2 verso 26. Não adianta acreditar se não há movimento. Se você crê que sua vida tem um propósito, é necessário começar a vivê-lo agora. E aqui está uma revelação: Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. O que você precisa é dar o primeiro passo. Imagine se Davi tivesse recuado diante de Golias. Ele não tinha experiência militar, não tinha armadura, mas tinha fé e coragem. Ele acreditava tanto em Deus que sua ação foi suficiente para derrubar o gigante. Assim também acontece em sua vida. O gigante pode ter nome de medo, escassez, rejeição ou fracasso. Mas se você agir em fé, esse gigante cairá. Talvez hoje você se pergunte: como descubro o meu propósito? A resposta começa dentro de você. Seu propósito está conectado àquilo que move sua alma, ao que você faria mesmo sem aplausos, ao que traria impacto na vida de outros. E muitas vezes, o propósito nasce da dor. Moisés, que foi abandonado no rio, se tornou o libertador de um povo. José, rejeitado pelos irmãos, tornou-se governador do Egito e salvou milhares da fome. Paulo, que perseguia cristãos, se tornou o maior propagador do Evangelho. Sua maior luta pode esconder sua maior missão. Você que está ouvindo essa mensagem, não está aqui por acaso. Há um propósito em cada detalhe. O fato de você ter clicado neste vídeo, de estar acompanhando até aqui, significa que Deus está falando com você. E aqui vai um convite poderoso: inscreva-se neste canal agora mesmo. Não é apenas sobre receber notificações de novos vídeos, é sobre entrar em um movimento de fé, propósito e transformação. Quando você se inscreve, você declara que quer acordar espiritualmente. Quando você ativa o sininho, você se conecta a uma comunidade que busca diariamente ouvir a voz de Deus. Quando você curte e compartilha, você se torna um instrumento que espalha esperança, fé e vida para outras pessoas. Quantas vezes você deixou passar mensagens que poderiam mudar sua vida? Não deixe essa oportunidade escapar. Clique agora no botão de inscrição, porque esta palavra não é apenas para hoje, mas para sua caminhada inteira. E digo mais: quando você se inscreve, você não está apenas apoiando este canal, mas está semeando em sua própria vida. É como plantar em terra fértil. A colheita sempre volta multiplicada. Então, pare um segundo, inscreva-se agora, e depois continue essa mensagem, porque tenho certeza, Deus está falando ao seu coração. Acordar para o propósito é também entender que os dias passam rápido. O tempo não volta. Cada manhã é um presente para recomeçar, mas também é um lembrete de que não podemos adiar para sempre. A procrastinação tem matado mais sonhos do que o fracasso. Pessoas com dons, talentos, ideias extraordinárias, ficam paradas esperando o momento perfeito. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca virá. Você precisa criar o momento perfeito agindo com o que tem agora. Como disse o pregador Charles Spurgeon, a fé pequena levará sua alma ao céu, mas a fé grande trará o céu até sua alma. Isso significa que, quanto mais você ousar acreditar e agir, mais verá o sobrenatural de Deus se manifestando na sua vida. Quantas vezes você já viu pessoas que saíram do nada e construíram algo extraordinário? Talvez pense: eles tiveram sorte. Mas não é sorte. É fé, ação e persistência.
Homens e mulheres de fé não esperam que as condições sejam perfeitas. Eles se levantam e começam. Eles entendem que cada passo dado em direção ao propósito é um tijolo colocado na construção daquilo que Deus desenhou para suas vidas. E se eles conseguiram, você também pode. Hoje pode ser seu ponto de virada. Não espere até amanhã. Não espere até a próxima oportunidade. O momento de despertar é agora. Lembre-se, Jesus sempre chamava as pessoas para a ação imediata. Ele dizia: segue-me. E aqueles que responderam ao chamado viveram transformações que marcaram a história. Se você responder ao chamado de Deus hoje, também verá portas se abrindo, caminhos sendo endireitados e milagres acontecendo. A vida é um presente divino, mas muitas vezes passamos por ela sem perceber o tamanho do chamado que Deus colocou em nossas mãos. É como se caminhássemos anestesiados, acordando todos os dias apenas para sobreviver, quando, na verdade, fomos criados para viver com plenitude, com direção, com impacto e com propósito. E esse propósito não é pequeno. Ele não é um detalhe da sua história. Ele é o motivo pelo qual você está respirando agora. Muitas vezes, você já sentiu o peso da vida, a pressão das circunstâncias, a voz do desânimo tentando te convencer de que não há saída. Mas se você ainda está aqui, se ainda tem fôlego em seus pulmões, é porque Deus não terminou com você. Ele ainda tem planos, ele ainda tem algo grande para realizar através da sua vida. A Bíblia diz em Jeremias 29 verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que você não é um acidente, não é fruto do acaso, e tampouco está perdido sem direção. Deus já escreveu capítulos poderosos para sua história, mas existe um segredo. Para vivê-los, é preciso acordar. Não apenas acordar do sono natural, mas despertar espiritualmente, emocionalmente e mentalmente para o chamado que está sobre você. Acordar para o propósito é acordar para a fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Quando você desperta a fé, você passa a enxergar além das circunstâncias, além dos problemas e além das limitações. Você para de se ver como alguém fraco e começa a se enxergar como filho amado, como herdeiro de promessas, como alguém que carrega dentro de si o sopro do próprio Deus. Hebreus 11 nos lembra de homens e mulheres que mudaram destinos inteiros porque ousaram acreditar. Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde ia, mas confiando que Deus estava guiando cada passo. Moisés, que enfrentou o faraó porque acreditava que a promessa era maior que os obstáculos. Davi, que derrubou Golias não com a força humana, mas com a fé de que o Senhor pelejava por ele. Acordar para o propósito é despertar essa mesma fé dentro de você. É compreender que você não está limitado pelo que vê, mas impulsionado pelo que crê. Mas não basta acordar para a fé. É preciso agir. Tiago 2 verso 17 nos ensina que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso quer dizer que não adianta apenas acreditar, é necessário se mover. Muitas pessoas vivem anos acreditando que um dia algo vai mudar, mas não se levantam, não dão passos práticos, não saem do lugar. É como Pedro, quando estava no barco em meio à tempestade e viu Jesus andando sobre as águas. Ele acreditou, mas só experimentou o impossível quando ousou colocar o pé fora do barco. A fé verdadeira sempre exige ação. E a ação, ainda que pequena, abre caminho para o sobrenatural. Deus não te chama para uma vida de espera passiva, mas para uma vida de movimento. Você precisa alinhar sua fé com atitudes que confirmem que você acredita no que Deus disse. Se Ele disse que vai abrir portas, esteja preparado para atravessá-las. Se Ele disse que você terá vitória, prepare-se como alguém que já venceu. Se Ele disse que você será usado para impactar vidas, então comece agora a semear, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só uma palavra de incentivo, um ato de bondade, uma oração feita em silêncio. Viver sem propósito é como remar em um barco sem destino. Você gasta energia, mas nunca chega a lugar algum. Muitas pessoas vivem assim, correm, trabalham, lutam, mas sentem um vazio profundo, porque não entenderam ainda o chamado maior. O inimigo sabe que não pode impedir os planos de Deus para a sua vida, mas ele pode tentar fazer você desistir antes de alcançá-los. Ele usa distrações, medos, comparações e até o cansaço para tentar te afastar do foco. É por isso que é tão importante acordar para o propósito. Porque quando você entende que existe uma missão sobre você, cada batalha ganha um novo sentido. Você não luta apenas por si.
Você luta pela sua família, pelos que virão depois de você, por aqueles que serão alcançados através da sua vida. E quando essa consciência desperta, você se torna imparável. Isaías 43 verso 1 diz: Não temas, porque eu chamei pelo teu nome, tu és meu. Deus não chama multidões de maneira genérica. Ele chama pelo nome. Isso significa que o chamado de Deus é pessoal, específico, íntimo. Você não está esquecido, não está perdido na multidão. Você tem uma identidade única diante do Criador. Talvez o mundo tenha tentado te rotular com palavras duras: fracassado, incapaz, sem valor. Mas quando você acorda para o propósito, você entende que a única voz que define sua identidade é a voz de Deus. E essa voz diz que você é filho amado, que você é escolhido, que você nasceu para vencer. Talvez você esteja esperando o momento perfeito, a oportunidade ideal, a confirmação visível. Mas Deus está dizendo: o tempo é agora. Não adie mais, não deixe para amanhã. O propósito começa a ser vivido no presente, com os recursos que você já tem, com a fé que você já carrega, com a vida que você já vive. Quando você decide acordar para o propósito, o céu se movimenta. As coisas começam a se alinhar, portas começam a se abrir, e até os desertos se transformam em jardins. Hoje, eu quero que você faça uma escolha: acorde. Acorde para a fé que transforma, acorde para a ação que abre caminhos, acorde para o propósito que Deus desenhou para a sua vida. Não permita que mais um dia passe sem você se levantar com consciência de quem é e para onde está indo. E aqui eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma ela despertou algo dentro do seu coração, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Isso não é apenas sobre números, é sobre formar uma comunidade de fé, de esperança e de transformação. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero continuar crescendo, quero continuar recebendo palavras que me levantem, quero caminhar junto nessa jornada de fé. Além disso, cada vez que você clica em inscrever-se e ativa o sininho, você ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Pessoas que hoje estão perdidas, sem propósito, podem ser alcançadas por meio do simples gesto de você apoiar este canal. Então, faça parte disso. Seja um canal de bênção, ajude a espalhar a palavra. E lembre-se, acordar para o propósito é acordar para a vida. A sua vida tem valor, tem destino, tem missão. Deus já liberou o chamado, agora é sua vez de responder.